Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Agora sim, valendo. Boa noite a todas, todos, todes. Uma alegria estar aqui em Petrópolis, na primeira FI Petrópolis. Agradecer ao meu amigo Afonso Borges pelo convite, pela convocação, a bem da verdade, né? Eu estou até um pouquinho nervosa de estar entre essas duas mulheres incríveis. Antes de eu fazer minha audiodescrição e a gente começar de fato, quero agradecer, além da presença de todos vocês aqui nesse auditório florido, lindo, uma noite de sexta-feira, né? Agradecer também a quem está nos assistindo online pelo YouTube. Muito obrigada também pela audiência virtual. Agradecer às nossas intérpretes de Libras. Muito obrigada, Jéssica Borges, Vânia do Nascimento, trabalho valioso. Merecem, é isso. Merecem. Bom, eu sou Flávia Oliveira, sou uma mulher negra, de cabelo crespo, preso no alto da cabeça, a gente chama de afropuff. Uma pequena aulinha sobre cabelos crespos, Miriam. Eu estou de vestido branco, longo, porque hoje é sexta-feira e eu sou uma mulher de candomblé. Às sextas-feiras, nós vestimos branco, em honra de Oxalá. Eu acho que é isso, né? Eu estou sem óculos, não sei porquê, e vou ter a honra de entrevistar, mediar essa conversa com Rosisca Darcy de Oliveira, Conceição Evaristo, duas mulheres incríveis, duas grandes intelectuais brasileiras, e eu estruturei um pouco essa conversa em pontos de aproximação e de distância entre as duas. Pesquisando a história, a trajetória de vocês têm pontos de contato e alguns de distanciamento. E falo até geográfico, social, racial. E eu queria começar, já que nós estamos no ano, né, de 60 anos da ditadura militar, civil-militar, como queiramos chamar, no 31 de março ou no 1º de abril, a juventude de vocês teve duas experiências absolutamente diversas em relação à ditadura. Conceição Evaristo é uma mulher que nasceu, cresceu na Belo Horizonte, da favela Pinduraçaia, que foi removida nos anos 70. Um processo muito marcado, né, de remoção, de higienização das comunidades populares brasileiras. Aconteceu também no Rio de Janeiro, durante a ditadura. É uma dimensão que se fala pouco, né, da opressão e do controle também das populações negras. E eu queria te ouvir sobre essa dimensão de contato com a ditadura. Rosisca era uma jornalista perseguida, formada em Direito, mas tornada jornalista, que foi para o exílio em 1970. E meu amigo Marcelo Lins, colega de Globo News, vocês devem conhecer, tem a memória do quanto você e Miguel, a partir da embaixada em Genebra, ajudaram brasileiros igualmente exilados, e a partir e desde Genebra, na Suíça, denunciando a tortura nos porões da ditadura. Então, vejam, duas experiências, né? Duas vivências muito particulares a partir de origem e destino dessas mulheres. Eu vou começar com a Conceição e depois Rosisca. Eu vou chamar as duas de você. Eu sei que não é a norma culta do jornalismo, mas nós somos muito amigas, então não repitam o que eu vou fazer agora. Dona Conceição e Dona Rosisca, duas senhoras, mas não repitam. Conceição, meu amor, sua memória desses anos, dos anos 70, dessa experiência de remoção, essa experiência do povo negro favelado
com o arbítrio daquele regime na Belo Horizonte de 1970. Certo. Boa noite a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com Rosisca, porque eu relembro, em 94, Rosisca foi minha professora quando eu estava fazendo o mestrado na PUC. Flávia é uma irmã, né? Flávia é uma irmã, e irmã... Acho que a gente não agradece irmã, né? Irmã a gente abraça, né, e sabe que está ali. E Flávia sempre me emociona, eu sempre gosto de estar com Flávia, porque eu gosto de estar com Flávia. Por isso, porque eu gosto de estar com Flávia. Muito obrigada, Afonso. Cadê o Afonso? Muito obrigada à coordenação do evento. Para mim, é sempre uma alegria estar numa feira de livros, ser homenageada pela minha escrita, pela minha literatura. É uma experiência que cada vez mais me coloca na certeza da literatura como direito, tanto direito de leitura como direito de produção. Então, deixa eu te interromper, que faltou a audiodescrição. Ah, sim, a audiodescrição, perdão. Eu sou uma mulher negra, estou também como Flávia, como afro-puff, tenho o cabelo mais para branco do que grisalho, estou com um vestido azul de lista. Na verdade, eu estou meio frustrada, porque eu queria estar com meu vestido branco, mas eu cheguei de Belo Horizonte, arrumei a mala, não imaginei que eu ia pegar uma sexta-feira no meio do caminho. Então, estou com um vestido azul de listas, branca e azuis, e estou com um brinquinho bastante curto, ao contrário do que eu uso sempre, que é um brinco bem grande. Bom, a experiência da ditadura, Flávia, é uma coisa que eu pouco falo, porque foi uma experiência muito dolorosa também, mas eu pouco falo porque talvez uma questão pessoal mesmo, né? Eu acho que falta na história da ditadura um relato a partir das classes populares, né? Os relatos que nós temos da ditadura, que são relatos verdadeiros, relatos que ajudam a entender a história do Brasil, mas a maioria é composta de relato a partir das classes médias, a partir de intelectuais, e tem muito pouco relato a partir de uma experiência operária. E eu vivi essa experiência, entende? Eu era de movimento de igreja, JOC, Juventude Operária Católica. Eu era nova, numa experiência intelectual, não sou eu, mas muitos jovens que estavam conosco naquele momento, e a gente tinha uma atuação popular, uma atuação em busca de justiça, mas nós não tínhamos teoria. A gente não tinha nem muita noção do que nós estávamos fazendo. E quando veio a ditadura e todos os movimentos de base foram perseguidos, JOC, que era a Juventude Operária Católica, que era o grupo que eu pertencia em Belo Horizonte, os padres, que naquela época eram padres, e depois muitos deixaram a batina e seguiram outros. E tem um relato muito interessante de padre, eu ainda digo padre, de Michel Levin, lá de Belo Horizonte, que eram os padres do Horto, e o Michel foi preso e todo o grupo foi perseguido. E, então,
né, a favela, que a gente já estava num processo de desfavelamento. A minha família foi perseguida, eu vim para o Rio de Janeiro, eu não entendi o que estava acontecendo, e minha mãe e meus irmãos contam que iam à feira livre e tinha sempre alguém atrás deles. Inclusive, chegaram na minha família e falaram com a minha mãe que, se minha mãe não me dissesse aonde eu estava, eles iriam pôr fogo no barraco. Então, tem... E depois, milhões de coisas. Eu não fui presa, mas respondi um inquérito, chamava-se que era inquérito político, policial, qualquer coisa assim. E qual é a minha interrogação no momento? É porque eu vi que algumas pessoas que tinham condição de se esconderem, de serem apoiadas, essas pessoas tiveram um certo apoio. E muitos dos jovens operários, algumas meninas da favela, como eu, que a gente nem entendia o que estava acontecendo, ficamos assim meio à deriva. Então, é uma experiência que me colocou uma série de interrogações. É a primeira vez que, publicamente, eu falo disso. E, então, é isso. E, nesse período, também, a gente estava passando justamente pelo processo de desfavelamento, que lá na favela do Cruzeiro. Você conheceu a favela do Cruzeiro, e era uma coisa também muito estranha, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. Não entendíamos por que tínhamos de largar a nossa casa, tínhamos de largar... Porque não era só... quando as pessoas são removidas, né? Por exemplo, eu tinha um tio que era muito velho na época, e ele dizia: o meu corpo está pedindo terra, meu corpo está pedindo terra. E a gente dizia: não, a gente vai mudar. E aí várias pessoas, naquele momento, também morreram. A pobreza ficou muito acentuada, porque, como a favela do Cruzeiro é uma favela muito perto do centro, quem morava ali tinha oportunidade de trabalho, né? Era só descer, entregar roupa nas casas da madame, ir para a casa das madames. Então, tínhamos ali, nos arredores, a nossa sobrevivência. Com o desfavelamento, fomos mandados para áreas bem distantes, áreas, inclusive, que era difícil vir até o centro da cidade trabalhar. Mas eu acho que o pior de uma situação é quando você não entende o que está acontecendo. Porque, quando você entende o que está acontecendo, ou você cria mecanismo de defesa, ou você, sei lá, aceita a situação. Quando você não entende o que está acontecendo, quer dizer, naquele momento a gente não sabia, nós não tínhamos condição nenhuma de análise, que aquilo também era um processo que estava dentro, era um processo que cabia e que vinha também direcionado de uma maneira muito injusta e de uma maneira que não tínhamos defesa, porque foi um silêncio. Eu me lembro que foi um silêncio. Alguém dizia: vamos fazer o uso, tem a lei uso capião. A gente não conseguia se organizar, a gente nem sabia o que era a lei uso capião. Me lembro que teve um jornalista que foi até a favela, fez uma entrevista com a minha tia, tinha a foto da minha tia, e a única coisa que eu entendia na época é que tinha uma coisa muito errada ali. Mas eu também não... Como
naquele momento eu era de jockey, coisa e tal, e o movimento de base dava para a gente uma certa formação, né, um senso crítico, que eu me lembro que o lema era observar, pensar e agir. Era uma coisa assim. Então, a gente estava muito atenta, eu, particularmente, eu era uma das poucas moças, menina, né, mocinha naquela época, que já estava no movimento católico, mas a gente, por mais que a gente pensasse numa justiça social, era uma coisa muito católica, muito cristã. Então, era justiça, a gente entendia a justiça naquele momento como caridade e não como direito. E, ao lado disso, né, tem essa história da perseguição, do DOPS. Né? Eu me lembro que o meu quarto, eu não sei nem como me chegaram essas imagens, mas o meu quarto tinha uma imagem de Angela Davis, que, nos anos 70, que eu começo a usar Black Power em Belo Horizonte. Eu falo que 3 mulheres usavam Black Power em Belo Horizonte. Zora, que era atriz. Ana Davis, que foi a primeira jornalista negra ainda na TV, acho que era a TV Tupi de Belo Horizonte, e eu. Então, eu tinha no quarto uma série de imagens de líderes negros afro-americanos, porque esses líderes negros chegaram primeiro para a gente, e o DOPS entra na minha casa e leva. Eu não conseguia fazer essa conjunção. E aí é essa história, mas eu acho que falta ainda, para esse entendimento, o que foi a ditadura, falta ainda esse entendimento dos efeitos da ditadura, dos relatos da ditadura, a partir das experiências das classes operárias, do pobre mesmo, né? Como foi aquele momento para ele, como a ditadura nos atingia no aspecto de nossa sobrevivência, que já era tão precária. Eu acho que a ditadura ela chega precarizando ainda mais as populações pobres. Muito obrigada, conselheira. Eu não sei se vocês têm a dimensão da profundidade que foi isso aqui. Eu sabia da remoção ou do desfavelamento, que foi uma palavra que eu aprendi com você sabe, no nosso recente encontro, meses atrás, em Belo Horizonte, e achei que fazia sentido trazer essas 2 experiências dessas 2 mulheres. Mas eu não tinha nem a noção, nem a pretensão de cavar tão fundo. Né? E eu agradeço a sua generosidade de compartilhar de súbito com a FLI Petrópolis, comigo, com Rosisca, essa experiência. E, de antemão, te agradeço também pela sua experiência. Porque na verdade, a gente vai falar aqui de 2 experiências de exílio. Né? Uma da pátria, mas outra do território de origem. Você sai do cruzeiro, pendura a saia, você vai acabar no Rio de Janeiro, ou começar, ou recomeçar no Rio de Janeiro. Também é um exílio e violento, né? Provocado por essa violência. Rosisca, a sua experiência de exílio e de acolhimento com brasileiros em Genebra. Eu sou Primeiro uma mulher... áudio, descrição. Está ligado, eu acho. Eu sou uma mulher branca, de 80 anos. Eu estou vestida de branco. Não porque eu seja do candomblé, que eu não sou, mas porque eu sou carioca. E os cariocas
no verão, a primeira coisa que fazem é se vestir de branco. E, então, aqui estou eu, de branco, porque achei que hoje era um dia de verão, né? Isso é instintivo, é uma coisa que acontece instintivamente, né? Bom, então, dito isso, eu tenho cabelos grisalhos, tenho 80 anos, estou vestida de branco e tenho um tênis preto. Bom, estou com um lenço, e esse lenço é sob fundo vermelho, mas tem um monte de cores que eu não saberia nem dizer todas que estão aqui. Enfim, é um lenço estampado, né? Bom, Afonso Borges, muito obrigada a você por esse festival extraordinário. Eu estive aqui a tarde toda assistindo às mesas, e as mesas se sucederam com um verdadeiro encantamento. Foi formidável ter assistido a isso. Parabéns, Afonso, e muito obrigada por ter me convidado para estar aqui essa noite. Cadê ele? Grande Afonso, Dom Afonso. Bom, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui nesse auditório lotado. Conceição, um prazer te rever, realmente, para vocês verem que eu sou já uma senhora muito entrada em anos. Eu fui professora da Conceição. Por aí vocês veem, né? Tive esse prazer de ser professora dela. Bom, Flavinha é minha amiga há muito tempo, né? Flavinha eu conheci bem jovem, jornalista, não era, evidentemente, eu não vou dizer que você era iniciante, mas você era bem menina na época, né, que eu te conheci. Pelo menos para mim era, né? Bem jovem, e eu convidei-a para fazer uma conferência na Academia Brasileira de Letras. Eu tinha acabado de entrar na academia, convidei Flavinha para fazer uma conferência. E ela fez o brilhareco de sempre, ela é brilhante, então ela foi lá e fez um sucesso formidável. De lá para cá, nós ficamos amigas, enfim, essa foi a história. Agora, a Flávia me faz uma pergunta que é sobre um assunto extremamente delicado e difícil de falar, né? Difícil de falar. Porque eu, como eu disse, estou com 80 anos, acabei de fazer 80 anos, e eu ganhei de presente de 20 anos uma ditadura militar. Eu fiz anos no dia 27 de março, fiz 20 anos. No dia 31 de março, me caiu uma bomba na cabeça, né? Uma ditadura militar, que ia mudar o destino de toda a minha geração, né? De todo mundo. E o meu também, né? Os primeiros anos da ditadura, eu passei aqui, já numa vida que não se pode nem chamar de uma vida normal, porque não era uma vida normal, quer dizer, era uma vida às escondidas, né? Fazendo coisas que todo mundo sabia que era proibido, né? Enfim, sentindo o peso da ditadura. Mas é interessante, quando a Conceição disse há pouco que não entendia o que estava acontecendo, né? Eu acho que nós também não entendíamos. Eu acho que não entendíamos a extensão da tragédia. Nós não entendíamos, a tal ponto que havia quem dissesse, jornalistas inteligentes, que eram meus colegas na época, que dissessem: isso não dura 2 anos, durou 20. Né? Bom, então, eu acho até que talvez nós não tivéssemos sequer medido o risco em que nós todos estávamos. Não medíamos isso, né?
o que não nos impediu de nos opormos violentamente àquilo com os meios que tínhamos para nos opor. Não? Depois, eu vou partir direto para o momento de exílio. Não? Eu estava em Genebra e eu era casada com um diplomata, com quem eu sou casada até hoje, que está sentado ali. Não é? Ei, Miguel. 1970, né, Rosisca? Miguel Darcy de Oliveira. 1970. 1970. E nós fazíamos parte de uma rede de difusão no exterior. Era a nossa parte clandestina na história, né? Nós fazíamos parte dessa rede, que era uma rede de difusão do que acontecia dentro das prisões no Brasil. Isso porque, apesar do imenso sigilo que pesava sobre a questão das torturas, havia gente dentro das prisões suficientemente corajosa para dar os depoimentos. Por exemplo, eu me lembro bem disso, descrever fisicamente os torturadores. Eu me pergunto até hoje como é que uma pessoa que foi torturada, que estava sendo torturada, como é que essa pessoa conseguia ainda depois descrever em detalhes quem era aquele personagem, que evidentemente tinha um outro nome, enfim. Mas essas pessoas todas foram identificadas. Essas notícias chegavam a nós e nós, então, encaminhávamos às instituições de direitos humanos, tipo Anistia Internacional, tipo Bertrand Russell Peace Foundation e a imprensa internacional. Isso porque era preciso, naquele momento, pedir socorro no exterior. Pedir socorro porque só um socorro externo podia intervir com força para nos defender. Cruz Vermelha, enfim, todas aquelas instituições que, quando você ouve falar numa aberração contra os direitos humanos, essas instituições aparecem imediatamente. Bom, então, nós fazíamos esse tipo de trabalho. Né? E acontece que, evidentemente, prenderam aqui as pessoas que se correspondiam conosco, torturaram essas pessoas barbaramente para que elas dissessem que não havia torturas no Brasil, elas foram torturadas. Coisa que elas não disseram, é claro. Ao contrário. Mas aí eu vou discordar, talvez, um pouco da Conceição. Eu acho que ninguém foi poupado. A brutalidade da ditadura se abateu sobre a classe média, até as classes altas. Ninguém foi poupado. Não se fale, nem se fale, evidentemente, daqueles que eram mais indefesos, quer dizer, os pobres, os operários, né? Nem se fale, mas ninguém foi poupado. E não se diga também, que eu acho que é uma coisa macabra, que eu ouço de vez em quando, não se faça comparação, a ditadura brasileira foi mais branda que a argentina, ou foi mais branda que a chilena. Eu não admito isso. A ditadura brasileira foi violentíssima. Foi violentíssima e, mais que isso, os torturadores sabiam muito bem o que estavam fazendo. E as Forças Armadas que regiam essa banda, né, tinham absoluta consciência de que estavam cometendo um crime.
sabiam que era crime. E, por isso mesmo, faziam, aqui, por exemplo, em Petrópolis, uma casa da morte, para onde vinham aqueles que iam ser executados. Isso tudo, hoje, pode ser lido, há registros disso, sobretudo, na documentação da Comissão da Verdade. Há ainda um livro importantíssimo, que são os 4 volumes do Hélio Gaspari sobre a história da ditadura militar, que contém uma quantidade imensa de informações. Num outro ponto, eu concordo com a Conceição, quando você diz, Conceição, que ainda não se disse tudo sobre a ditadura. E é verdade. Eu acho que falta ainda muito a se dizer sobre isso, a se contar sobre isso. E eu não preciso dizer a vocês, por exemplo, coisa que eu também nunca disse em público, não me lembro, talvez, de ter dito em público, que o Miguel, meu marido, que está ali, foi chamado ao Brasil, foi chamado supostamente a serviço, preso, e desapareceram com ele. E, quanto a mim, me disseram um dia, fui chamada pelo embaixador, que me disse que tinha uma carta dele para mim. E, evidentemente, o meu marido estava desaparecido. Então, eu fui buscar a carta e fui presa dentro da embaixada. Então, fui interrogada durante 12 horas. Então, nós vimos a ditadura de perto, de muito perto. E, evidentemente, que eu consegui sair de lá por milagre, que não vem ao caso aqui, mas eu consegui sair e pedi imediatamente asilo político. Imediatamente. A partir daquele momento, eu me considerei uma prisioneira e uma exilada, uma refugiada, não tinha mais passaporte, não tinha mais nada. Nem eu, nem todos esses, nem, por exemplo, a família de Marcos, que estava lá também, e outros tantos refugiados brasileiros que estavam lá. Bom, qual é a experiência do exílio? A minha, pelo menos. A experiência é a seguinte: o exílio é uma situação precária. Mesmo quando ele dura 10 anos, como durou, 15 anos, como durou o meu. Ela é precária. Quer dizer, você sabe permanentemente que, a qualquer momento, você pode ser posta na fronteira, independentemente da sua vontade. E isso dá um sentimento de insegurança muito grande. A segunda coisa é que você sabe, igualmente, que aquilo foi uma corrente que se rompeu, a corrente da sua vida, e que você, essa corrente, o futuro representa o passado. Quer dizer, o seu futuro vai ser o seu passado. A corrente vai se prender nesse elo quebrado. Mas você tem uma vida para viver no meio. Quando é que vai ser isso? No que me concerne, eu percebi, assim, estupefacta, não é? Que aquilo era muito monstro, era muito pior e muito maior do que eu mesma tinha imaginado. Não é? E que, possivelmente, eu poderia nunca mais voltar para o Brasil. Nunca mais poder voltar ao Brasil. Isso não era uma fantasia minha. Havia refugiados da Guerra da Espanha com quem nós convivíamos que morreram lá, sem nunca ter podido voltar. Então, esse sentimento de precariedade, quer dizer, de vida
numa areia movediça, foi um sentimento muito difícil. Agora, no meu caso, houve um detalhe que eu acrescentaria, quer dizer, dois que eu gostaria de acrescentar, um muito negativo e um muito positivo. O muito negativo é que acontece que eu era escritora, né? E não há nada pior para um exilado do que a perda da língua materna. É uma coisa terrível. Para um escritor, a perda da língua materna é absolutamente, é como para um pintor a perda do movimento das mãos. É isso, mais ou menos. Então, isso, para mim, foi uma coisa que eu vivi muito dramaticamente. Eu me lembro que Ana Maria está aqui, Ana Maria assistiu isso. Quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, Ana Maria era presidente. E eu disse que eu retomava ali, tinha um impacto muito forte para mim, porque era uma retomada da língua portuguesa, né? Um reconhecimento de obra escrita em português, e uma obra que tinha sido muito odiada, e começado em francês. Meus 2 primeiros livros foram escritos em francês, né? Então, e é horrível. Eu costumo dizer, Conceição, que quando eu cheguei na PUC e dei pela primeira vez uma aula em português, depois de ter passado 10 anos dando aula em francês, a minha sensação foi de ter tirado um sapato apertado. Entende? Você tira um sapato apertado, enfim, a sua língua. Isso é uma coisa fantástica, né, como experiência. Quer dizer, dessa retomada da língua e, ao mesmo tempo, a sua perda. E a outra coisa, que essa, para mim, foi fundamental, essa é a coisa positiva, foi encontrar o país das mulheres, né? Isso eu acho que foi libertador, ao máximo. Né? Ao máximo. Porque ali eu tinha passaporte. Ali eu tinha um direito de nascença, né? Eu trazia no corpo essa marca, né? E tinha fé na vida. Então, ali nascia o movimento feminista, ao qual eu me juntei desde os primeiros dias do movimento feminista. E, viva! Viva o movimento feminista! Viva! É isso mesmo. Viva o movimento feminista. Eu acho. Eu ia falar... Bom, eu avisei que era sobre aproximações e distanciamentos, e a gente está agora exatamente as aproximações. nesse enredo. Né? A gente está exatamente nesse enredo. As experiências que aproximam e que afastam. Meu próximo assunto era justamente o feminismo. Você me deu a deixa perfeita. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu não quis eu falei demais. Interromper. Não, as duas falaram o tempo certo. Mas 1 hora, né, 1 hora de relógio, como dizem na Bahia, não cabe nessa conversa. Afonso, tinha que ter uma mesa de 3 horas. Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Mas essa não é uma conversa com possibilidade de interrupção. Então, a gente tem mais 15 minutos. Então, vamos tentar. Não, é porque eu quero... Já se passaram 45 minutos. Caraca. Mas ninguém notou, né? Cortamos muito mal. Foi muito incrível. Não. É muito profundo ouvir essas duas experiências por várias razões. Pelo que eu mencionei sobre origem, né, de cada uma, origem e destino, por serem duas mulheres, nascidas nos anos 40 do século XX, lúcidas, ativas. Também sobre... Eu estou muito imbuída nessa ideia do etarismo, né? Do silenciamento dos idosos, do isolamento. A gente vem de uma experiência muito dolorosa
né, de isolamento também a partir da pandemia, e tenho muito tentado ouvir ou enxergar esses sinais. Então, eu acho que, sem falsa modéstia, né, eu acho que essa mesa tem uma contribuição muito importante na direção dessa escuta, né, de vozes de mulheres como vocês. Porque foram menos ouvidas as mulheres. Né? Não somente as mulheres negras, as pessoas negras, os operários, mas as mulheres de modo geral. Né? É uma história que foi muito manipulada, contada, apropriada pelos homens. Então, é muito importante isso. Aqui já tem os 3 livros aqui. Eu só posso falar Acho uma que todo coisa? mundo concorda, né? Tem os 3 livros aqui. Você pode fazer o que você quiser. A gente só tem 15 minutos. Tem que ser 7,5 para um e 7,5 para outro. Não, é rapidinho. Porque a Rosisca está dizendo da idade dela de 80 anos e que ela foi minha professora. Mas eu tenho que dizer que ela foi minha professora no mestrado, quando eu entrei com 44 anos para o mestrado na PUC, e que Rosisca tem 80 e eu tenho 77. Empatamos. E quando você me traz essa lembrança da ditadura, que você tinha 20 anos, eu tinha 17, né? E 17 numa situação em que a nossa compreensão intelectual era muito menor. Era muito menor, né? É não entender mesmo, né, a extensão do perigo que a gente viveu. Mas que bom que estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu acho que isso é um momento de celebração muito grande, né? Não há a menor O Conceição, dúvida. Não é trivial, né? Não é trivial para nenhuma das duas, para nenhum de Agora, nós. Né? A Flavinha, idade, a lucidez e a posso falar possibilidade uma de coisa dialogar. sobre o que etarismo? você quiser. Antes do feminismo? Bom, porque do feminismo podemos falar no Vamos gastar mais 45 minutos. Não, a Miriam não. Leitão está só me olhando ali, que a mesa dela é a próxima. Não, mas eu queria falar um pouco dessa história do etarismo, que eu estou muito interessada nisso, tá? Vou abrir só um parênteses, tá? É o seguinte, eu acho essa palavra muito simpática, entende? Eu acho que é importante falar disso e tal. Agora, é o seguinte, quem te constitui como velho é o olhar dos outros. Pergunta para ela. Fala aí, Entende? Conceição. É o olhar dos outros. Porque, sinceramente, eu no outro dia estava dizendo isso e repito, eu acho que com 80 anos, se alguém espera que eu vá ter 80 anos, se engana. Porque eu tenho dentro de mim uma criança, uma adolescente, uma mulher adulta e uma senhora de 80 anos. Agora, cada uma dessas faz a sua irrupção quando ela bem entende. Então, é verdade. É verdade. Então, sabe, eu acho que quando você entende isso, que é o olhar do outro que te constitui, que está dizendo que você tem um determinado lugar, que você tem que ficar ali porque você é velha, porque isso, por aquilo outro, entende? Você sabendo que é esse olhar que está te constituindo, se você tiver uma fidelidade a você mesma, está pouco se importando. Entende? Quer dizer, você não vai se submeter nem a esse lugar que querem te dar, nem ao comportamento que querem que você tenha. Você não vai ter. Você vai ter o que você quiser. Eu hoje estava lendo, Conceição, que você vai publicar um livro de contos eróticos. Não é isso? Então, você vai publicar Fale um livro sobre de contos isso. eróticos. Entende? Faz muito bem. Faz muito bem. Entende? Eu acho o seguinte, eu acho que isso é um direito de todo mundo a viver a sua vida. E isso se chama liberdade. Bravo. Liberdade.
E aí eu evoco o nome do meu livro, Liberdade. Eu tenho um livro, meu livro mais recente é um livro chamado Liberdade. E eu evoco esse nome, entende? Porque é nisso que eu acredito. Se o dia que me tirarem isso, eu estou perdida. E elogio da liberdade é o documentário sobre lançado pela Bianca Comparato, março passado, em celebração aos 80 anos da Rosisca. Então, aos 75. liberdade. Não, mas o livro. Tá. 75. Não, o livro sim, mas o documentário, o filme. Também. Mas foi lançado agora. Já está rodando na HBO circula. há 5 anos. Ok, mas teve um lançamento oficial em Teve, março, lançamento em celebração foi agora. aos seus 80 anos. É. Conceição, quer falar de feminismo, quer falar de contos ou poemas eróticos, quer falar da menina, da jovem, da adolescente, da mulher madura, da mulher de 77 que habita você? O que você quer falar? Olha, se eu pudesse, eu falaria de tudo, né? Mas não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Eu acho que também falar do feminismo a partir das experiências das mulheres negras, a partir da luta das mulheres negras, também não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, eu só vou relatar um fato aqui, que é um fato que eu gosto muito, que eu acho que é um fato exemplar, né, dessa vivência do feminismo a partir do cotidiano das mulheres negras. A minha mãe e minha tia eram daquela região de Belo Horizonte, onde tem hoje o aeroporto de Confins. É de uma região que se chamava... Esqueci, falhou agora. Alguém. Falhou o nome. Vespasiano. Não, ainda era mais para dentro de Vespasiano. Eu vou lembrar, é naquelas imediações ali. A minha mãe nasceu em 1922, e eu sempre brinco que eu nunca esqueço a Semana da Arte Moderna, porque minha mãe nasceu em 1922. E minha tia nasceu em 1914, minha tia que me criou junto com a minha mãe. A Lei Áurea foi assinada em 88. Minha tia, 2 mulheres que me criaram, uma nasce em 1914, outra nasce em 1922. Então, elas tinham muito viva, né, essa lembrança da escravização das avós, das mulheres que as antecederam. E, muitas vezes, a gente pensa que o trabalho escravo no Brasil o trabalho da lavoura era cumprido só pelos homens. Não, as mulheres também tinham essa experiência de trabalho na terra. E elas contavam que as mulheres estavam com dificuldade de conseguir trabalho nas fazendas daquela localidade, porque tinha um discurso que o trabalho dos homens rendia mais do que o trabalho das mulheres. Então, as mulheres que tinham essa experiência também de trabalhar na terra não estavam sendo contratadas. Imagina o trabalho de mulheres contratadas logo após a assinatura de Lei Áurea, que tipo de contrato que era também. E aí, o que essas mulheres faziam? Essas mulheres trabalhavam em mutirão. Então, junto elas lavravam a terra, junto elas semeavam, junto plantavam, colhiam, coisa e tal. Terminado esse período, perceberam que o trabalho das mulheres rendia tanto quanto ou mais do que o trabalho dos homens. Então, essas mulheres voltam novamente a ser contratadas pelos fazendeiros. Eu sempre reflito isso como uma tática de sobrevivência que essas mulheres cumpriam, né? Uma experiência de cumplicidade muito grande para enfrentar o poder da época. Quer dizer, eu acho que essas são lições também que
que as mulheres negras, mulheres pobres, deixam e que marcam a história do feminismo brasileiro, né? A partir das classes operárias. O que eu chamo a atenção sobre isso? Essas experiências, por essas mulheres não terem o poder da escrita, essas experiências não foram registradas. Então, eu acho que esse registro também, por isso que eu levo, muitas vezes, isso como base para a minha ficção, entende? Porque essas experiências são experiências também de luta das mulheres na sociedade brasileira. Eu acho que são lutas também de um feminismo, só que é um feminismo que não foi teorizado, mas que está aí, né, na base da movimentação das mulheres nos seus diversos lugares, com as suas diversas experiências, mas que isso tudo faz parte da luta de nós mulheres, né? Bravo. Rosisca. Olha, eu gosto muito quando você usa a palavra cumplicidade. Porque eu acho o seguinte, o feminismo foi uma confidência politizada, uma conversa entre mulheres. E é interessante, porque, como eu tive a oportunidade de estar com vários movimentos em vários países do mundo, ele é igual em toda parte nisto. E é uma conversa entre as mulheres e que cria essa cumplicidade. E essa conversa gira em torno, e daí vem a força, eu acho, do movimento de mulheres, que eu nunca gostei muito de falar do movimento feminista. Digo por quê? Porque parecia uma vanguarda. Eu sempre falei o movimento de mulheres, porque eram... E hoje eu falo das mulheres em movimento, não mais do movimento de mulheres, mulheres em movimento. Todo mundo está em movimento. Todas as mulheres no Brasil, felizmente, estão em movimento, pelo menos uma grande maioria, né? E eu acho que isso provém do fato que a matéria mesmo do feminismo é a vida real, é a vida vivida. Então, você estava descrevendo uma circunstância de vida vivida, aquelas mulheres trabalhando na lavoura juntas. Aquilo ali é uma circunstância de vida, é alguma coisa que elas partilham como vida real. E eu acho que a força do feminismo foi ser baseado na vida real. Quer dizer, de que a gente falava? A gente falava do que nós vivíamos. E aí aparecia aquela perplexidade. Eu, por exemplo, fazia parte de um grupo lá no exílio, de um grupo em que tinha suíça, alemã, espanhola, portuguesa, brasileira, argentina, enfim, tcheca, todas as nacionalidades. Mas que coincidência que as nossas vidas se pareciam tanto. Que coincidência, né? Porque nós tínhamos tantos os mesmos problemas, com culturas completamente diferentes, com experiências de vida completamente diferentes, mas com um fundo, que era um fundo ligado fundamentalmente à experiência da vida concreta, ao fato de ter um corpo de mulher, ao fato da maternidade, em muitos casos, não é? E, por aí afora, as experiências de vida. Depois vêm as diferenças, claro, que nós todas sabemos, já falamos disso muitas vezes, inclusive, não é? Para dar um exemplo, eu tive uma grande companheira no movimento feminista, que foi a Sueli Carneiro, uma grande companheira. E a Sueli sempre insistiu nesses pontos. A Sueli sempre falou das mulheres negras, né? E da experiência específica das mulheres negras, que era verdadeira, né? Então, mas para mim, o que fica é essa vida, a vida vivida das mulheres, que elas todas passaram por mais ou menos algumas coisas que são
denominador comum, né? Eu acho que a experiência do corpo é uma delas, né? A outra, eu acho que a experiência do medo da violência, a violência que pega todo mundo. Eu vou te dizer uma coisa, eu conheci muitas mulheres na vida, mas muitas. Eu presidi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, eu andei pelo Brasil inteiro, falei com mulheres de todo tipo. Eu nunca encontrei uma única, que me dissesse que jamais, em qualquer circunstância, com ou sem razão, às vezes sem razão, mas não temeu um estupro. Todo mundo temia. Numa rua escura, num elevador, dentro de um táxi. Em mil circunstâncias, eu posso descrever muitas. Dentro de casa. Você provavelmente vai descrever tantas outras. Eu tive uma amiga que trabalhava comigo que foi estuprada dentro de um táxi. Então, essas circunstâncias comuns, esse medo da violência física, é uma experiência comum e é mundial. E é mundial. Hoje estava vendo aqui uma mesa em que se contou a história. Foi Eliana. Eliana contava aqui a história de uma mulher, inclusive a história está no livro dela, de uma mulher que levou a filha para perder a virgindade com 13, 14 anos, para que ela não fosse excisada depois, né? Então, a excisão é uma monstruosidade, mas tem uma parte grande da humanidade em que as mulheres são excisadas. Então, esse medo da violência que se abate sobre as mulheres, eu acho que esse medo é uma experiência comum. E eu acho que isso tudo é que deu uma espécie de amálgama, de força a um movimento que hoje, como eu dizia antes, deixou de ser um movimento de mulheres e virou as mulheres em movimento. Quando você vê passeatas como Ele Não, ou como você vê as passeatas depois da eleição do Trump, o protesto imenso das mulheres depois da eleição do Trump, tudo isso, aquilo ali, você não sabe mais onde é que começou. E nem sabe quem é que está levando para frente. É todo mundo. Então, eu acho isso, por exemplo, no caso do Brasil, aí é uma pergunta até que eu te faria, se você não tem essa impressão que eu tenho. Entende? Olha lá, ó. Ah, desculpa. Então, desculpe. Fica o caso do Brasil, fica para outro momento. Para a próxima edição da Flipetrópolis, né? Eu não sei se você quer só arrematar, se despedir. Não, eu agora fiquei curiosa. E aí, ô Afonso, programa uma mesa agora em capítulos, tá? Porque não dá, não. Lembrei o nome da cidadezinha, Serra do Cipó. Ah. Serra do Cipó. Muito obrigada, hein? Obrigada. Obrigada, Conceição. Eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Agradeço demais. Conceição Evaristo, Rosisca Dassi. Ficou com gosto de quero mais. Tinham mais coisas sobre educação. Paulo Freire, que aproxima vocês. Duas educadoras, duas professoras. A gente ainda tinha muito enredo, né? A gente ainda tinha muito enredo. E fica para a próxima edição da Flipetrópolis. O caso do Brasil. Já tem até nome a mesa. O caso do Brasil. O caso do Brasil. Ainda faltou o enredo todo para a gente pensar. Ainda tem a literatura. Ainda tem a literatura. Ainda tem a academia, gente. A BL, Academia Mineira de Letras, Academia Brasileira de Letras, ambas imortalizadas. Muito